Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou com muitas saudades já. A gente fica longe, mas o coração tá juntinho aí com vocês. Nessa nossa primeira videoaula, eu vou fazer um resumo, tá? De tudo que eu já passei das atividades, corrigindo elas. Então, semana do dia 23 ao 27, nós propusemos a releitura do texto da página 16, 17 e 18, que a gente já tinha feito em aula, vocês se lembram? Que falava aqui, ó, tô com ela, sobre o conceito da filosofia, o amor ou a amizade pela sabedoria, a questão da opinião e da razão, o senso comum, que a gente já tinha estudado, e o conhecimento filosófico, e a principal diferença dos Sócrates e dos sofistas. Inclusive, a gente chegou a fazer o nosso quadro comparativo, tá? Já já a gente vai falar sobre ele. Sobre o resumo que eu tinha pedido nessa atividade, por gentileza, verifiquem se vocês já colocaram o que é filosofia, o seu conceito do amor ou amizade pela sabedoria. Coloquem também como importante aí para que tenha no seu resumo a diferença entre a razão e a opinião, que na própria apostila a gente já tinha puxado uma seta escrito do lado, e depois que vai ajudar a gente a fazer o nosso quadro, preencher o nosso quadro, a questão da diferença entre Sócrates e o grupo dos filósofos chamados sofistas, tudo bem? Então, no nosso resumo que eu havia pedido para fazer, esses são os 3 tópicos mais importantes, combinado? Aí vocês vão pausar o vídeo depois e verificar se vocês colocaram esses 3 tópicos. Bom, depois disso, nós tínhamos também para fazer o exercício da página 19. Vocês fizeram? Espero que sim, né? A gente não pode perder o ritmo nosso de estudo. Então, a correção, o que a gente tinha? Básico. No primeiro, o significado da palavra. Vocês podem colocar tanto amor ou amizade pela sabedoria. Ah, mas eu coloquei saber, professor, eu coloquei conhecimento. Tudo bem. A ideia não é a mesma? Filosofia, a gente trabalha com ideias, o conceito é o mesmo. Mas a palavra filo mais sofia, a gente vai preferir sempre trabalhar sabedoria e não conhecimento, ok? Porque é a origem da palavra. Na 2, quem que faz a filosofia, o que ela busca? Tinha lá opinião, riqueza, sucesso e o quê? Verdade, não é, meninos? Vocês assinalaram verdade, eu tenho certeza que sim. Na 3, era para você responder com as suas palavras o que era o conhecimento verdadeiro. A gente pensa assim, a fins de correção, o que é verdade? É o que a maioria vai acabar considerando como verdade, tudo bem? Se ele é válido e todos compartilham dessa ideia, então vai ser verdadeiro. Pode ser que lá para frente mude esse conceito, né? Ah, a ciência descobriu coisa nova, então mudou o critério de verdade. Então, para nós, na nossa respostinha da 3, o que nós vamos colocar? Aquilo que é válido e compartilhado pelas pessoas. Pode ser por um determinado tempo, pode ser por um período longo, a gente não tem como definir nesse momento, ok? Combinado? A 4, que vai dar origem ao nosso quadro, que era a atividade também proposta, eu quero que vocês pensem na 4 só como um resuminho. Coloca a grande diferença deles. Sofistas não estavam preocupados com a verdade. Eles tentam ensinar as pessoas a falar bem. Porque quando a gente fala bem, a gente passa a quê? A ganhar credibilidade, confiança. Então, a gente acaba ganhando discurso. Numa época em que os debates políticos na praça pública lá da Grécia Antiga era muito importante, então falar bem para convencer as pessoas vai ser extremamente importante, tá bom? Então, os sofistas não estão preocupados com a verdade, e sim com a oratória, com a arte da retórica, o falar bem para convencer. Diferente do nosso filósofo Sócrates, que está numa busca incansável pela verdade. Certo, pessoal? A 4. E a 5 era para completar as palavrinhas que estavam nos quadrinhos verdes, ok? Que a gente sempre combina, né? Ah, não sei se é verde, se é amarelo, vamos lá. Fica a critério de cada um. Na 5, a gente tinha uma definição de uma filósofa brasileira, tá? Ela é maravilhosa, ela trabalha lá na Universidade de São Paulo, na USP, ela chama-se Marilena Chaui, ok? Nós vamos ter outras citações ao longo do ano na nossa apostila. Então, vamos lá. Eu vou falando, vocês vão conferindo aí se tá batendo. A filosofia não admite
contradições. A nossa primeira palavrinha, contradições. Fabulação e coisas incompreensíveis. Tudo bem? Que não se compreende. Estão acertando? Mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. Já tinha a palavrinha aí, né? Além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, muito bem, que é a mesma em todos os seres humanos. Tudo bem? Então, vamos fazer assim, ó. Quem acertou já vai colocando certinho aí. Depois a gente vai lá e carimba para ganhar um pontinho. Tinha um resuminho no final. E agora, antes de eu fazer a proposta dessa semana da nossa aula, vamos fazer a nossa correção. Vou colocar pertinho. Dá para vocês verem mais ou menos, né? Ó, aí eu vou fazendo com vocês, tá bom? Aqui nessa primeira coluninha, pessoal, a gente tinha lá a questão da busca do conhecimento. O que eu preciso que vocês respondam? Na coluna do Sócrates, aqui, ó, vocês vão colocar conhecimento filosófico, que é o que, gente? É o conhecimento que busca pela luz, pela verdade, é através da razão. Lembram disso? A gente já estudou lá no comecinho. E do ladinho de cá são os sofistas, que eles estão ainda onde? No senso comum. Porque senso comum é a opinião da maioria, não se importando com a verdade, não necessariamente significando a verdade. Ela é apenas compartilhada, ok? Bom, vamos para cá, ó, na nossa segunda linha. A questão da cobrança pelas suas aulas. Essa e a última, como eles ensinavam, no Sócrates eu fiz uma coisa só. Se você fez diferente, não tem problema, ok? Vamos lá, ó. O Sócrates, ele desenvolvia a sua filosofia onde? Nas praças públicas. Se é público, é de todos, então todos poderiam participar. O que vai significar para a minha perguntinha aqui, ó? Que ele não cobrava por suas aulas. Então, quem quisesse buscar o conhecimento podia participar das aulas de Sócrates, dos seus diálogos, das suas conversas? Com certeza, não pagava nada por isso, bastava querer. E aqui, ó, então, como ensinava, eu coloquei lá no final. Ok? Praticava os seus ensinamentos através do quê? Dos seus diálogos. A gente já fez um diálogo socrático lá na sala, lembra? Quem sabe o que era a democracia? Eu acho que é o governo de todos. Tudo bem, se é de todos, todos participam. Aí vinha um aluno pensava assim, todos não, os maiores de idade, né? Então a gente foi fazendo aquele diálogo interrogativo que fazia o próprio aluno pensar. Essa era a ideia do nosso Sócrates. Ele só questionava, só conversava com esses alunos, perguntando para eles sobre aquilo que eles achavam que sabiam. Tá ventando muito aqui, viu, gente? Deixa eu tentar segurar melhor para vocês. Bom, em relação aqui, ó, sofistas. Os sofistas cobravam e cobravam caríssimo por suas aulas. Por quê? Era para manter isso mesmo. Quem podia pagar, os ricos, eles iam saber falar bem, eles iam convencer, eles iam ganhar os discursos e as políticas da época. Ou seja, os ricos iam permanecer onde? No governo. Porque os filhos deles iam continuar sabendo falar bem e convencendo, tá? Aqui embaixo, o que eles ensinavam? É uma arte que eles, aí na apostila tá para vocês como retórica. A arte da retórica, ou seja, a arte de falar bem para convencer as pessoas. Tudo bem? Ficou mais ou menos assim de vocês? Se sim, põe um certão. Se não, preencham, ok? Vamos lá, para a aula dessa semana agora. Por enquanto a gente só fez a correção e a revisão. Para a aula dessa semana, eu estou pedindo a página 20 e 21. Acho que já chegou alguma coisinha aí para vocês. Se não chegou, deve estar chegando, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um pequeno trecho do texto do Mário Quintana, que chama-se Do Exercício da Filosofia. Eu vou ler com vocês porque vai ter uma palavrinha que eu vou precisar explicar. Mas, pessoal, a ideia aqui é sobre a questão da reflexão, da importância da gente recorrer à nossa reflexão sobre temas mais comuns do dia a dia, sobre temas mais importantes, sobre temas essenciais, ou seja, sobre vários temas que a filosofia o tempo todo tem que estar voltada-se para essas questões, tá?
Então, vamos lá, ó. Página 20 do exercício da filosofia. Como o burrico mourejando a nora. Eu já vou falar, tá? Do mourejando. A mente humana sempre as mesmas voltas dá. Isso vai ser importante. Tolice alguma nos ocorrerá que não a tenha dito um sábio grego outrora. Olha que bacana, um sábio grego. Não é tolice. São questões essenciais que a nossa mente volta o tempo todo. Quem sou eu? De onde eu vim? Qual é a minha função? O que eu estou fazendo? Será que é o certo? Será que é o errado? A filosofia se preocupa muito com isso, não é, pessoal? É muito importante a gente pensar nos nossos atos, na nossa vida, no que a gente quer. Então, vamos focar, ó, nesse pequeno trecho do Mário Quintana, um escritor brasileiro, que fala assim, ó, mourejando. Mourejar tem a tradução referente a um povo africano que trabalhava muito, muito mesmo. É como se fosse assim, um trabalho muito árduo, muito difícil, que trabalha muito, ok? Então, esse burrico que tem o desenho, né? Vamos lá de novo. Esse burrinho está o tempo todo com aquele trabalho em cima, em volta dele mesmo, que vem a próxima frase, ó. É igual a nossa mente humana, que sempre dá as mesmas voltas. Voltas em quem? Em questões existenciais, em questões extremamente importantes, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem entender. A questão número 1 eu vou fazer agora, tá? E depois eu vou fazer a 3, eu vou orientar a 3. E vou dar um tempinho para que vocês façam. E na próxima videoaula eu faço a correção. Então, vamos lá, ó. Marque qual o sentido de mourejar, essa é a 1, que melhor se encaixa no contexto do poema. Tem duas opções. A primeira opção seria trabalhar muito como um mouro, um povo lá da África que trabalhava demais. É uma referência, tá? Ou a segunda opção, lidar constantemente. Fica a dica, né? Se ele trabalhava muito, como aquele povo lá, os mouros lá da África, ok? E a questão 3 eu preciso também comentar antes que vocês façam sozinhos. Ó, a questão 3 é sobre a palavra tolice, a tolice que estava ali no texto. Ele fala que normalmente a gente considera algo tolo, bobo, sem pensar, mas ele pergunta qual é o sentido de tolice nesse contexto do nosso texto. Aqui, o que ele quis dizer com a palavra tolice. Então, eu preciso que vocês entendam que a tolice, as questões que a filosofia vai trabalhar, significa o quê? Temas comuns. Comuns porque dão volta o tempo todo, sempre vem à tona, passa tempo, passa épocas, passa gerações, e a gente sempre se volta para elas. Então, temas existenciais que a gente considera cotidiano ou banal, a gente sempre tem que estar o quê? Se questionando. Essa é a ideia da questão 3. Então, para essa semana, vocês vão reler o texto do Mário Quintana, pensando aí na filosofia, nas voltas que o nosso pensamento faz a questões muito importantes, e vão fazer da 1 até a 6. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, tem o resuminho da nossa unidade. Então, sempre quando finaliza com um quadro ou verde ou azul, que é o que eles costumam usar bastante, sempre tem questões muito importantes. Então, não passem batido, leiam, tá? Isso vai ser importante para as nossas respostas. Então, para essa semana é só. Vamos fazer a correção, vamos fazer a página, então, 20 e 21 da apostila. E na semana que vem eu faço essa correção e a gente dá continuidade. Tudo bem? Espero que fiquem com Deus, estejam bem. Sempre assim, ó, pensando que estamos fazendo o nosso melhor. O nosso melhor é estarmos juntos dessa maneira, né? Mas o tempo todo treinando o nosso pensamento. E se alguém tiver dúvida, pessoal, entra lá no site, podem mandar e-mails, tá bom? Aí a gente vai se falando, ó. Um beijão, fiquem com Deus.